tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Hoje eu resolvi trazer um tema para vocês que eu acredito que todos já carregaram isso alguma vez na vida. Vocês já carregaram algum tipo de culpa na vida de vocês? Se sentiu culpado por alguma coisa que você disse, ou porque você deixou de dizer, ou por alguma coisa que você sentiu ou deixou de sentir? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Não é de hoje que o ser humano pensa, e diga-se de passagem, pensa muito. Ao fazer isso, inevitavelmente a gente acaba nos autoavaliando. Agindo dessa forma, a gente age dessa maneira desde que nós somos pequenos. E esse hábito vai se mantendo de uma certa forma inalterada por praticamente toda a vida. Eu creio, inclusive, que até melhora um pouco quando a gente vai ficando um pouco mais velho. Mas pensamos de uma maneira ininterrupta a respeito do nosso presente, do nosso passado e do nosso futuro. Eu arriscaria dizer que entre esses três, o nosso passado, de uma certa forma, exerce muita predominância na nossa vida. Eu imagino que esse fascínio seja decorrente do péssimo hábito que nós desenvolvemos a respeito de raciocinar sobre certos acontecimentos, dos bons aos maus. E esses últimos, diga-se de passagem, acabam ocupando um espaço importante em nossa vida. Isso você deve saber muito bem, porque ocorre em relação aos mais variados segmentos da nossa vida. E aí a gente começa a se preocupar. Se as finanças estão bem administradas, se as oportunidades profissionais estão sendo desperdiçadas, as viagens que nós não conseguimos concretizar, os relacionamentos familiares mal conduzidos, os afetos românticos não vividos ou vividos de uma maneira incompleta. E finalmente, para dar um contorno à centena de memórias inconvenientes, nós acabamos emoldurando nossas reflexões com verniz de total fracasso e imperfeição pessoal. E aí, nesse processo aí saudoso, nostálgico, um elemento se torna verdadeiramente preponderante. É a culpa por ter feito algo de uma maneira imprópria. Nós nos culpamos por não ter dito, por não ter agido, por não ter sentido, e por não termos nos posicionados de alguma maneira específica em determinado momento da nossa vida. Esse péssimo hábito que nós temos acaba nos pregando uma boa peça. Pois quanto mais a gente vive, mais frustrado nós ficamos. E uma vez que quanto mais maduros e experientes nos tornamos, mais a nossa maturidade nos coloca à prova. E aí dessa forma, nossa mente fica povoada de arrependimentos e de remorsos que se tornam quase perpétuos na nossa realidade, principalmente na nossa realidade mental. Eu vejo isso diariamente em meu consultório. Diariamente. Só que cabe aqui uma questão. O que nós devemos fazer? Me diz aí. Sem dúvida, essa é uma boa pergunta. E é um aspecto que deve ser considerado ativamente, deve ser ativamente praticado por todos nós em nossos pensamentos. E a possibilidade da gente relativizar as nossas imprudências passadas. E eu vou explicar. Não é difícil. Decorrente, não sei de quais princípios, o fato é que nós nos tornamos exímios julgadores. Tudo o que fizemos de errado salta aos nossos olhos. Eu fico pensando se isso se deve a alguma moral cristã, provida pelos pecados da conduta da pessoa, ou se é algo influenciado por conceitos de ética ou de filosofia de vida. E, querendo ou não, criticamos severamente tudo e todos. Sabemos de cabeça o que é certo, o que é errado, o bom, o mal, de modo que essas classificações muitas vezes estão voltadas todas para a nossa infância e a nossa adolescência. Elas acabam tornando-se tóxicas a ponto desse nosso ponto de vista retrospectivo, né? Porque nós ficamos sempre com foco no deslize. Sobreviver nessa trilha de acusações nos leva a um início não muito claro, que não se mostra nas tarefas mais simples. Mas se conseguíssemos olhar para a nossa história sobre uma nova ótica, uma ótica mais compreensiva das circunstâncias que nós estávamos vivendo naquela época, isso acaba tendo um novo olhar para a gente e acaba não pesando tanto. Embora a gente colecione recordações negativas, lembramos de que sempre agimos a partir do que efetivamente tínhamos em cada ocasião. Eu quero que você compreenda, veja só.
Eu costumo pensar que os meus erros se deram única e exclusivamente pela minha falta de discernimento e sensatez, que pode ser muito explicado assim por conta da minha pouca idade e da minha pouca experiência de vida. Dessa forma, quando você coloca os seus equívocos, você acaba colocando os seus equívocos em perspectiva. É claro que nós não devemos nunca perder de vista a nossa integridade, o nosso bom senso. Mas ainda que seja interessante a nossa mente crítica nos alertar a respeito do que deve ser corrigido a partir do passado, também é interessante, já como uma mente adulta, que nós entendemos que nós somos pessoas em experiência plena. Ou seja, nós somos sujeitos contínuos a erros. Ou seja, nós estamos aqui para aprender todo dia, erros de percurso acontecem todo dia e devem ser corrigidos a partir da nossa experiência. Ninguém aqui é perfeito. E aí, agindo dessa forma, você acaba se culpando menos por esses equívocos que acabam ocorrendo na sua vida. Lembre-se de que toda análise posterior sempre será potencialmente tendenciosa ao julgamento negativo. Tente desfazer essa tendência na sua vida. Eu posso assegurar que sua autoestima irá agradecer bastante com isso. Caso você ainda se arrependa muito de algo que fez, felizmente você tem a oportunidade de corrigir o que de fato precisa ser alterado. O que eu quero dizer com tudo isso? É simples. Tente ser o seu melhor amigo e não um juiz impiedoso e implacável. Agindo assim, nós olhamos a nossa vida com mais leveza e, ao mesmo tempo, alteramos sem perceber a maneira pela qual a gente acredita ser vistos pelo mundo. Experimente pensar assim de vez em quando. Eu acredito que isso vai te ajudar muito. A maioria dos sentimentos de culpa é tudo fruto da nossa própria imaginação. Então não carregue isso com você. Não carregue esse sentimento ao longo da sua vida. E dessa forma você vai ter uma vida plena. Esse foi mais um vídeo da semana e eu espero que todos vocês tenham gostado. Espero que todos vocês tenham se identificado um pouco sobre esse sentimento de culpa que a gente acaba carregando. E mais ainda, eu quero que você se liberte desse sentimento para você conseguir ter uma vida plena e feliz. Um beijo e até a próxima!